UFO. Deixa eu ler seu... Bom, gente, é uma honra. Podemos começar? Pode. Essa é minha aluna de mestrado, Jaqueline. Bom dia, Prazer, Jaqueline, tudo bem? Professora, eu vou só colocar em PDF que fica melhor. Tá. Ela vai colocar sua palestra em PDF. Tá. Uhum. É porque em PowerPoint sempre dá problema. Prontinho. Vou colocar agora, esperando abrir aqui. É porque a senhora não vai aparecer lá. Tá. Só aumentar. Aí você vai ter que ficar passando para ela. Então, bom dia, Cristiane. Bom dia. Que honra ter você conosco. Vou fazer a leitura do seu mini currículo, né? Porque é impossível ler o currículo todo. Agradeço mais uma vez a sua prontidão de estar conosco. A Cristiane é graduada em História pela Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, em 2007, e Pedagogia pelo Centro Universitário da Grande Dourados. É especialista em Antropologia e História dos Povos Indígenas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e Educação Especial, atendendo às necessidades especiais pela Faculdade de Iguaçu. Mestre em História pela Universidade Federal da Grande Dourados, doutora em Educação pela Universidade Federal da Grande Dourados, professora efetiva da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, possui experiência em pesquisas desenvolvidas na área de educação, com ênfase nos seguintes temas: educação e diversidade, educação para povos indígenas e história das instituições escolares. Nossa, que honra receber você, né? Uma salva de palmas para a Cristiane, né? Pela honra de tê-la conosco. Muito obrigada. Uma especialista em povos indígenas, e é uma honra tê-la conosco. Obrigada, Cristiane. Eu que agradeço, professora Betânia. Fique à vontade para você começar. Eu vou deixar a Jaqueline para a Jaqueline passando para você, tá? Tá ótimo. Uhum. Bom, de início eu quero novamente agradecer à professora Betânia pelo convite, muito feliz, muito honrada com esse convite. A professora Betânia, ela marca, né, a minha história de formação docente na proposta de pesquisa, na proposta de escrita e na proposta de docência também. Então, estou muito feliz e espero corresponder à altura a esse convite. Eu fiz uma elaboração da nossa conversa de hoje a partir do elemento da educação. Então, pensando essa história e as culturas dos povos originários a partir da educação, que é justamente esse contexto
que vai permear toda essa proposta de discussões sobre a temática e que a gente tem também ao encontro da legislação e ao encontro da luta dos povos originários. Então, eu intitulei Abordagens sobre a História e Cultura dos Povos Originários a partir da Educação. Pode ir passando, Jaque. De início, eu quero dizer o meu local de fala, né? Por que eu trabalho essa temática, a origem da minha formação nos estudos dos povos originários. Então, ao longo do meu percurso de formação na pesquisa, na escrita e na docência, eu fiz a graduação, como a professora Betânia já apresentou, na História. Então, desde a graduação, eu venho me dedicando aos estudos sobre os povos originários e depois eu fiz a pedagogia. As especializações, elas também vão ao encontro dessa discussão da diversidade como uma forma geral, mas de modo mais específico na temática dos povos originários, sempre trabalhando sobre essa perspectiva da educação, da história, das culturas e também do protagonismo indígena. No mestrado, eu continuo com a temática indígena, e aí eu trabalhei com um tempo mais recuado, que foi o século XVIII, na qual eu abordei os confrontos entre os paiaguás e os monçoeiros na Rota das Monções. E no doutorado eu pesquisei a questão do ensino, que foi a educação e a religião, que foi desenvolvida pelos protestantes e pelo Estado em 2 escolas da reserva indígena aqui de Dourados. E aí eu vou apresentando essas pesquisas ao longo da minha fala. É importante a gente pensar, antes de aprofundar mais as discussões sobre a temática indígena, a desconstrução desses termos, né? Por que índio ou indígena? Então, índio ele é um termo que é pejorativo, que é colonialista, que é civilizatório. É um termo que ele foi inventado pelos colonizadores desde 1500 e que ele ainda permanece nos dias atuais por meio das políticas de Estado, por meio de parte da população que nega todas as culturas e a história dos povos originários. Então, esse termo inventado foi algo justamente proposto para que caracterizasse os indígenas como preguiçosos, como selvagens, como atrasados, povos sem alma. E esses termos, de uma forma geral, se a gente pegar a nível local, a nível regional e também a nível nacional, eles ainda permanecem por parte de uma sociedade. E qual é essa parte, né? Essa parte justamente que ela quer negar todo o processo de construção, principalmente por meio da educação, que os povos originários eles vêm desenvolvendo por meio de muita luta e muita organização de todas as etnias, por meio desse enfrentamento de políticas que tentam justamente apagar todas as suas culturas, as suas línguas, os seus saberes tradicionais, todo um processo étnico. E ao encontro desse processo de negação vivenciado desde 1500, os povos originários, eles vêm justamente por meio das suas próprias organizações resistindo a esses processos, né? E por isso a questão do termo indígena, porque indígena ele justamente contrapõe todas essas questões de negações que é proposto pelo termo índio. E se a gente pegar o dicionário, o índio, a primeira definição que o dicionário apresenta é como elemento químico 49 da tabela periódica. E depois dessa definição aí traz como os primeiros habitantes, que também, como diz Daniel Mundurucum, né, não diz muita coisa o dicionário apresentar o termo índio como primeiro habitantes. Então, de certa forma, não representa os povos indígenas em âmbito educacional, em âmbito social, em âmbito cultural e em âmbito étnico. Por isso, essa permanência ainda de índio, mais uma construção de indígenas e de povos originários. E se
Também no dicionário, se a gente for ver qual que é o conceito de indígena, aí lá está originário, que é justamente algo que representa todos esses povos e que afirma toda a sua construção de organização política, de organização cultural e de organização étnica. E há também uma diferença quando os povos originários, eles ainda trazem a palavra índio. Então, índio, quando ele é manifestado pelos povos originários, é uma questão de luta, que principalmente surgiu a partir aí de 1970, com toda uma organização dos jovens, que eu vou aprofundar ao longo da minha fala. Já índio, para os não indígenas, é justamente essa forma de negação, essa forma pejorativa, essa forma que discrimina todos os povos originários e nega as suas culturas e nega todo o seu processo étnico. Pode passar, Jaque. A minha fala, ela está organizada a partir de toda uma construção da educação quando nós nos referimos aos povos originários. Então, com a educação indígena, com a educação para o indígena e a educação escolar indígena. Essas organizações da educação, elas têm as suas especificidades, tanto em questão política, quanto em questão cultural, quanto em questão social, quanto em questão étnica, e que vai, então, construir a história e também nos apresentar todos os processos étnicos, todos os processos culturais e do protagonismo indígena ao longo de todo esse processo de colonização, ao longo de todo esse processo de resistência e que ainda existe por parte dos povos originários na sociedade atual. Pode passar. A educação indígena. A educação indígena, ela é uma educação que ela não precisa de escola. Ela é uma educação não escolarizada, ela é uma educação que ela acontece do indígena para o indígena, que é justamente esse processo que se dá ao longo de toda a vida das etnias. Meliá, ele vai definir como ensinar e aprender cultura durante toda a vida e em todos os aspectos. E aí eu trouxe uma foto que é do CIMI de 2015, que mostra justamente uma dessas organizações da educação indígena. Então, essa educação indígena que os povos originários, eles trazem desde todo o seu processo de existência, desde todo o processo de resistência ao longo das ações dos não indígenas, uma educação que ela possui as suas especificidades, uma educação que vai ao encontro de cada etnia. Então, outra questão também que a sociedade ela acaba fazendo de uma forma indevida é generalizar os povos originários e cada etnia ela possui as suas especificidades de organização política, de organização econômica, social, cultural, religiosa e educacional. Então, por exemplo, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, nós temos 3 etnias predominantes, que são os Terena, os Guarani e os Kaiowá. E essas 3 etnias, de modo específico em Dourados, elas estão em uma reserva, e nessa reserva indígena possui 2 aldeias, que é a Bororó e a Jaguapiru. Então, nesse contexto que Brandi chamou durante um período sobre confinamento, e depois a gente foi tendo outras construções desse termo, pensando não em um confinamento, mas justamente em uma construção forçada dessa reserva, né? Da retirada dos povos originários dos seus territórios tradicionais para esse espaço da reserva. São organizações diferentes, são 3 etnias que têm relações interétnicas, contudo, cada etnia ela tem um desenvolvimento específico de todos esses contextos apresentados. E eu elegi essa foto justamente por ter crianças para a gente pensar o que é essa educação indígena, essa construção que ela inicia a partir de um processo com o trato com a criança. A criança indígena que vai se construindo nessa formação é um processo tratado pelas etnias, em sua grande maioria, como algo muito diferente dos não indígenas. Então, para os indígenas, a criança ela tem toda uma participação nesse contexto. A criança ela já é. Nós, não indígenas,
temos um costume que nós precisamos romper com ele, principalmente em âmbito educacional. Os professores gostam de fazer essa pergunta, que é se direcionar às crianças e perguntar o que elas querem ser quando crescer, né? E essa pergunta, ela não existe para os povos originários, porque as crianças já são, enquanto crianças, na sua plenitude. Então, acho que é um processo mesmo de reorganizar essa pergunta, que profissão deseja desenvolver, né, na vida adulta, mas não o que ela quer ser, porque a criança, ela já é. Então, a criança, para os povos originários, nessa educação indígena, ela é respeitada, ela é valorizada, ela participa das ações religiosas, das conversas em família. Ela não é uma criança tida como um processo vazio, enquanto informações, enquanto conhecimento. Não, ela é uma criança participativa, ela é uma criança atuante, e ela é uma criança na qual os adultos, eles reconhecem que ela já tem todo um processo de participação, que já tem todo um processo de organização e todo um processo de construção de conhecimento. Então, os saberes tradicionais indígenas para as etnias, ela não centra só nas atividades dos adultos, mas também nessas atividades das crianças. Por quê? Porque a criança, ela é participativa nesses contextos, que são contextos religiosos, contextos tradicionais, quanto à educação, sociais, culturais, étnicos. Então, há um respeito muito grande por essas crianças, não um processo de deixar essa criança para que ela tenha suas manifestações quando ela estiver na vida adulta. Não, ela já manifesta e ela já é respeitada e ela já é reconhecida como protagonistas desse processo. Então, essa educação indígena, ela é uma educação que ela acontece nas vivências das etnias, a todo momento e durante toda a vida, que é outra relação que dá para a gente pensar a educação indígena a partir do tempo. Então, essa questão do tempo para as etnias indígenas é diferente para nós não indígenas, que está muito relacionado com o termo índio, apresentado de forma colonialista, de forma pejorativa e de forma discriminatória, que vai ao encontro dessas características apresentadas dos povos indígenas de uma forma muito preconceituosa, né? Como eu apresentei aqui, atrasado, selvagem, preguiçoso, sujo, porque o nosso tempo, ele é um tempo muito pautado na produtividade, nesse enriquecimento, nessa proposta do lucro, nessa proposta de acumularmos bens materiais. Para o indígena, na educação indígena, o tempo, ele é um tempo vivenciado no presente. O tempo futuro, ele não existe para os povos originários. Na verdade, ele não existe nem para nós, né? O que nós temos é o tempo presente. Contudo, nessa proposta capitalista, que a gente chama de capitalismo selvagem, nós nos construímos e somos construídos dessa forma, né? Que nós temos que ser produtivos, que nós temos que acumular bens, que nós temos que estar a todo momento nesse processo do trabalho. Então, o indígena, ele tem uma outra organização, e essa organização do tempo, ela ainda se mantém nos dias atuais. É claro que com outras interferências não indígenas, porque toda essa organização da educação indígena, ela foi sim sendo atravessada pelas políticas do Estado, por todo um processo religioso, impositivo, autoritário ao longo dessa construção, mas eles ainda se organizam a partir dos seus modos nessa conjuntura. E nesse processo dessa educação indígena, a partir do tempo, essa construção justamente de respeitar esse tempo que ele é um tempo só no presente, porque esse futuro ele não há. Então, nesse contexto do tempo presente para a educação indígena, eles vão se construindo num processo de plenitude, eles vão se respeitando e eles vão vivenciando essas propostas justamente de relacionar todo o contexto econômico, a partir dos seus saberes tradicionais, a partir justamente dessa educação, seus contextos sociais, culturais e políticos. E aí a sociedade não indígena, a partir do nosso olhar e a partir
desse processo que nós temos de estar muito ligada a uma questão do lucro, a uma questão do capital, olha para os povos indígenas e os caracterizam como preguiçosos. Por quê? Porque a organização econômica das etnias a partir do tempo é uma outra. Então, esse processo é um processo que a gente precisa romper, e como que nós vamos romper isso? Né? Por meio de uma educação escolar, pautada nesse processo de respeito, de valorização, de reconhecimento das culturas e das etnias, a partir das organizações dos próprios indígenas, e não das nossas organizações. Ainda mantemos todo esse processo não indígena de imposição, por meio de processos sociais, culturais e até mesmo educacionais. Então, essa educação indígena é uma educação que ela tem uma outra configuração hoje no processo contemporâneo, contudo ela se mantém, contudo ela resiste a partir da organização de cada etnia, mas que, é claro, ela teve que passar por novos modos de organização e novos modos de resistência também. Pode passar. A educação para o indígena. A educação para o indígena é a educação que eu pesquisei na minha tese, que é essa educação que ela está entre a educação indígena e ela está entre a educação escolar indígena. Essa educação para o indígena é a educação que ela não respeitou, que ela não reconheceu, ela não valorizou essa educação indígena. Então, Meliá, ele apresenta que essa educação para o indígena, ela vai se processar, né, em termos de continuidade, que é a educação indígena, e a educação para o indígena, ela vai justamente estabelecer esse processo da descontinuidade da educação indígena. E ela causa essa ruptura do tempo anterior, como eu acabei de apresentar. Então, ela foi uma educação justamente pautada nesse processo impositivo, autoritário, colonialista. O objetivo dessa educação para o indígena foi justamente romper com todas as culturas, com toda a organização da educação indígena, com os saberes tradicionais, com o processo da língua materna, né? O que durante muito tempo foi utilizado o termo de aculturação. Então, os colonizadores, eles buscaram, por meio da educação não indígena e dessas formas também pautada pelo processo religioso, tirar todas essas culturas dos povos originários. E nós sabemos que hoje nós não usamos mais o termo aculturação, porque isso não existe, não existiu e nem vai existir. A cultura ela é um processo híbrido, ela é um processo dinâmico. Então, esse processo de inserir uma outra cultura de forma total e a retirada da cultura das culturas desses povos, isso não se processou e nem vai acontecer. O que nós temos é justamente um processo híbrido. E o que nós temos também que enfatizar a partir dessa educação indígena, a partir do contexto contemporâneo que nós vivenciamos, é que os povos originários, hoje, estando em outra configuração social, cultural, educacional e econômica, eles não deixam de ser indígenas. A gente vivenciou recentemente, em âmbito político, todo um processo de desconstruir todas as conquistas realizadas até então, pensando principalmente na educação escolar, que eu vou apresentar um pouquinho mais à frente. E nesse processo é como que a gente chama, nós historiadores chamamos de coisificação. Então olha, o indígena ele não vive mais lá na mata, a seu modo, como vivia lá no século XVI, século XV. Mas esse indígena hoje ele está inserido nessa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, essa sociedade contemporânea, ela também não respeita, não valoriza e não reconhece a educação indígena, as suas culturas e os seus saberes. Então, o que a sociedade que nega, que tenta, como nós chamamos, né, matar os povos originários de diversas formas, seja física, seja cultural, seja histórica, seja social e étnica, ele vai negar toda essa configuração contemporânea. Então, olha, ele não é mais esse indígena lá, né, de séculos anteriores, mas ele também não é um não indígena. Então, o que ele é? Tem todo esse processo de dizer que esse indígena ele está em um processo conceitual perdido, o que não é verdade, né? O que nós temos é justamente
toda uma reorganização desses processos culturais, desses processos sociais. E isso implica justamente no protagonismo indígena, principalmente em ocupar os espaços políticos, os espaços educacionais, espaços econômicos, e esse é o processo. É a gente entender que a cultura ela é dinâmica, que a cultura ela é híbrida, e que os contatos intensos hoje, principalmente quando a gente tem uma questão que é Dourados, que tem uma reserva, que ela é urbana, é muito intenso, essas configurações elas vão sofrendo muitas mutações. Isso não é ruim, isso é justamente um processo da qual a gente tem que construir todo um reconhecimento, toda uma valorização e um respeito por essas novas configurações desses povos. Mas essa negação, esse processo de não reconhecimento das novas configurações dos povos originários, isso é proposital. Isso faz parte de uma política do Estado, isso faz parte de uma política social, que é justamente continuar em um processo de preconceito, de discriminação e de negação dos povos originários. E a educação para o indígena, que é essa educação que ela inicia lá com os jesuítas, ela teve justamente essa proposta de evangelizar, essa proposta de civilizar esses povos, como os documentos nos apresentam, né? Esses povos sem alma, para torná-los gente. E essa educação para o indígena, iniciada lá pela Companhia de Jesus, ela continuou até o século XX. Então, ela é muito recente. A extinção dessa educação, que aí a gente tem depois todo um processo da educação escolar indígena, ela perpassa somente após a Constituição Federal, após 88. Então, até ontem, né, se a gente for pensar em um processo histórico, essa educação para o indígena, por meio da política do Estado e por meio, principalmente, de muitas missões, de muitas propostas, ela estava presente. E com esse objetivo de retirar as culturas, de retirar os saberes tradicionais, de retirar todo um processo da língua materna e inserir a cultura do não indígena. E por meio desse processo, os povos originários, eles viveram todos os tipos de violência. A violência física, a violência social, a violência cultural, todo esse processo de violência familiar, a violência econômica, e era justamente esse processo para essa educação centrada em mudar todos esses contextos da configuração dos povos originários a partir do seu tempo, a partir da sua vivência, a partir da educação indígena, e integrar esses povos originários à sociedade não indígena, como se fosse possível, né, com uma nova cultura, que é a cultura do não indígena. Então, essa educação para o indígena, foi uma educação violenta em todos esses segmentos que eu apresentei, e de uma certa forma, essa educação, ela não é mais assegurada por um processo legislativo, porque hoje nós temos a educação escolar indígena desde a Constituição. Contudo, a sociedade, ela continua negando toda essa organização da educação indígena e nega de diversas formas, né? Pode passar. A minha tese, ela foi intitulada como Educação e Religiosidade na Reserva Indígena de Dourados, ainda Mato Grosso, né, 1929-1969, práticas, representações e apropriações. Qual era o objeto de pesquisa? Qual foi, né? Foi justamente essas práticas da educação escolar que foram utilizadas na Escola da Missão e na Escola do Posto. A Escola da Missão, ela foi mantida pelos protestantes, tanto metodista quanto presbiterianos, e a Escola do Posto era a escola mantida pelo Estado, governada pelo SPI. E como as práticas educativas e religiosas que foram inseridos aí na Reserva Indígena de Dourados entre esses anos, né, de 1929 a 1969. 1929, que é quando os protestantes eles chegam em Dourados. A Reserva Indígena de Dourados ela foi criada em 1917,
E a partir justamente desse processo da retirada forçada dos Kaiowá, depois dos Guarani e depois dos Terena, dos seus territórios tradicionais, e foram então organizados nesse processo da reserva, na qual a gente tem essa organização dessas duas aldeias, que é a Jaguapiru e que é a Bororó. E nesse processo da retirada forçada dos indígenas dos seus territórios tradicionais, que isso ocorreu em âmbito nacional, não só uma realidade de Dourados, o Estado ele contou com essas diversas ordens religiosas, justamente nessa proposta de salvar essas almas, nessa proposta de tornar esses sujeitos gente, e nessa proposta de integrar esses povos originários a essa sociedade não indígena, que para os não indígenas é uma sociedade desenvolvida, é uma sociedade ideal para se viver, e a forma como os povos originários se organizaram e se organizam é essa forma atrasada, essa forma de um processo da qual eles não têm um desejo, né, de mudar de vida, de angariar recursos econômicos. Por quê? Porque é uma educação que ela não respeita e que não reconhece essas especificidades das culturas, essas especificidades dos saberes tradicionais indígenas, desse processo cultural. Dessa forma, ainda mantém diversas violências com as diversas etnias, e essas violências, inclusive, que são violências físicas e que em muitos momentos acaba cometendo um assassinato de muitas pessoas indígenas, como nós temos no Mato Grosso do Sul, muito processo de retomadas, e nessas retomadas a morte de indígenas ela é sempre muito frequente. Pode passar. Então, essa educação para os indígenas, pensando aí a partir da minha tese, mas também pensando em um âmbito de reflexão geral, ela se deu por esse processo religioso e também por esse processo do Estado. Pensando no processo da minha pesquisa elaborada a partir principalmente desses processos documentais, e aí eu trago os periódicos do qual eu trabalhei. Esses periódicos que foram protestantes, tanto da Igreja Metodista quanto da Igreja Presbiteriana, eles tiveram como objetivo no século XX, pensando década de 30, 40, 50 e 60, veicular informações sobre essa educação que a Missão Evangélica Kaiowá, aqui em Dourados, ela estava organizando para os povos originários. Então, as matérias que eram apresentadas nesses jornais eram matérias de sucesso do trabalho da missão. Então, de que essa missão ela estava atendendo os povos originários, as etnias Kaiowá, Guarani e Terena, aqui na cidade de Dourados, por meio dessa salvação das almas, por meio desse processo de assistência por meio das roupas, de alimentos, na área da saúde. E se a gente for fazer uma análise, assim como eu desenvolvi para os estudos da tese, é claro que a gente tem que reconhecer que essa missão, nesse contexto de uma intensidade de contatos entre os indígenas e os não indígenas, provocadas por esse processo de colonização aqui da região sul de Mato Grosso do Sul, ela foi necessária também, né? Por quê? Porque com esses contatos com os não indígenas de uma forma intensa, com essa migração para a cidade, as doenças entre os povos originários, ela aumentou de uma forma muito grande. A febre, a varíola, então diversas epidemias. E a missão, ela tinha um trabalho muito bom na área da saúde, que era com o médico Nelson de Araújo. Então, os indígenas, eles passaram a ter essa necessidade na área da saúde, na área da vestimenta, a partir desses contatos intensos. É claro que precisamos enfatizar aqui que foi uma necessidade forçada, não foi uma necessidade provinda de uma escolha dos povos originários,
mas uma necessidade justamente provocada a partir de um processo de colonização, a partir de um processo de uma retirada forçada desses povos originários dos seus territórios tradicionais. Então, houve essa necessidade desses atendimentos. E nesse processo, a missão, ela acabou, né, assistindo os indígenas por meio da saúde, por meio das vestimentas, em alguns documentos, e principalmente nas matérias dos jornais, eram sempre passados como uma forma positiva. Por exemplo, teve uma matéria veiculada no jornal Expositor Cristão do ano de 1932, que ela vai trazer assim: hoje foi um dia feliz aqui na reserva indígena, porque cada homem ganhou um par de roupa completo. O que era um par de roupa completo? Era sapato, calça e um terno, né? A parte de cima com camisa e gravata. Então, veja bem, essa é uma vestimenta que ela é característica dos metodistas nesse período, dos presbiterianos. Contudo, ela estava muito longe de ser uma vestimenta que atendia às culturas dos Guarani, Kaiowá e Terena. Então, era algo de uma imposição, tanto em processo cultural, que vai desde o processo da língua, o processo da religião, e o processo também dessa vestimenta. E os indígenas passaram a usar essas vestimentas. Então, as doações de roupas masculina era nesse processo, né, de roupa social, calça, terno e sapato, e as mulheres de vestido. Então, as mulheres indígenas, elas passaram a ter a vestimenta, assim como os homens, dos não indígenas, e principalmente articulado a um processo específico de um processo religioso, né? De uma especificidade de um grupo social que era os protestantes. Que, fazendo uma análise dessa conjuntura, deste período, da primeira metade do século XX, foi necessário, a partir desses contatos intensos. E esses contatos, essa educação para o indígena, nessa interferência da educação indígena, ela não para só aí. Ela vai também para outros processos, inclusive nessa organização familiar. Então, a forma como as mulheres indígenas cuidavam dos seus filhos, a forma como elas cuidavam da casa. Então, elas eram tidas como mulheres sujas, mulheres que não tinham uma disciplina no cuidado dos filhos, que esses filhos ficavam largados, que a sua casa estava sempre desorganizada, que eram mulheres que não serviam seus maridos, porque havia justamente uma outra organização. A organização das crianças indígenas, ela é uma organização livre. Então, essas crianças, ela tem todo um processo de brincadeiras, um processo de exploração do ambiente, um processo com o tempo, um processo de contato com a terra de uma forma muito intensa, porque tem todo um processo do território, né? O que o território significa para os povos indígenas, porque eles são justamente pertencentes a essa terra. Tem uma passagem de um filme que eu não sei se vocês conhecem, mas se tiverem curiosidade, é chamado Terra Vermelha. Ele foi gravado aqui no Mato Grosso do Sul, com cenas gravadas, principalmente aqui na cidade de Dourados, e tem uma parte do filme na qual o indígena ele abaixa, pega a terra com a mão e ele come. O que ele quis dizer com essa atitude, né, no filme? Que justamente os povos originários, eles pertencem a essa terra. Então, essa terra, esse território, ele não é utilizado a partir da educação indígena, a partir dessa organização cultural, a partir desses saberes tradicionais, como um processo de exploração. É um processo de pertencimento. Nós, não indígenas, que atravessamos esses processos, que somos impositivos, autoritários, que temos todo um processo de exploração desse território a partir de um lucro, a partir de acúmulo de riqueza. O indígena, ele pertence a esse processo e ele nunca vai esgotar. Eu trago isso na minha tese, ele não tem um esgotamento desse território, porque se ele esgotar esse território, ele tem uma educação com esse território. Caso contrário, ele vai estar matando a sua própria vida, né? Diferente justamente do processo dos não indígenas.
Então, essa educação indígena, que é desde um processo que é atravessado pelos jesuítas, ela permanece justamente sem esse respeito e sem essa valorização. E por meio dessa imposição da cultura não indígena, e desde o século XVI, esses povos originários, eles vêm resistindo a todas essas formas de violência. Então, esses periódicos, eles veicularam justamente matérias de divulgação de que, olha, o trabalho da missão aqui entre os povos originários da cidade de Dourados, da reserva indígena, ele está sendo positivo. Tem uma foto que é do médico Nelson de Araújo, que foi até capa da revista. Nelson de Araújo, médico protestante, ele era um homem solteiro e ele adotou 2 crianças indígenas, 2 meninos. E essa imagem foi uma imagem muito divulgada pelos protestantes para dizer, olha, como essas crianças estão sendo bem tratadas. Olha como essas crianças estão bem vestidas, bem alimentadas. Essas crianças, elas foram adotadas, né? Então elas estão tendo outra qualidade de vida. Muitas crianças indígenas, na primeira metade do século XX aqui, elas na reserva, elas ficaram órfãos. Por quê? Houve uma mortandade dos adultos, justamente por todas essas doenças trazidas pelos não indígenas, e uma das atividades desenvolvida pelos protestantes para essa educação para o indígena foi também o orfanato. Então, houve um número muito grande de crianças órfãos e os protestantes, eles criaram na missão evangélica Kaiowá esse orfanato, na qual as crianças recebiam alimentação. Algumas crianças foram adotadas pelos protestantes, os médicos, os professores, como a professora Lloyd Bonfim, mas também essas crianças, ela recebia essa educação, que não era uma educação indígena, ou seja, elas sofreram diversas formas de violências culturais, de violências de uma educação para os indígenas, sociais, e também essas crianças eram evangelizadas, né? Então, são todas as formas de retiradas, de tentativas de retiradas das suas culturas. Pode passar. Esses são outros materiais que eu trouxe para a gente pensar toda essa educação para o indígena, na tentativa de romper com a educação indígena. Então, foram os manuais didáticos trabalhados tanto na escola do posto quanto na escola da missão. São materiais pensados, elaborados para os não indígenas, mas que foram trabalhados com as crianças na educação escolar para o indígena na reserva, que continua com esse objetivo: alfabetizar as crianças na língua portuguesa, retirar toda a questão da sua língua materna e deixar essas crianças preparadas em âmbito de alfabetização e falantes da língua portuguesa, para justamente compor essa proposta de nacionalidade que foi divulgada aí na primeira metade do século XX, principalmente pela política de Getúlio Vargas, que era essa modernização da sociedade. Então, olha, como que nós vamos apresentar em âmbito nacional e também em âmbito internacional que o Brasil ele está se tornando um país moderno, um processo nacionalista, se nós temos uma sociedade selvagem, se nós temos uma sociedade atrasada, né? Se nós temos povos que não são falantes da língua portuguesa, que não têm almas. Então, a educação, na primeira metade do século XX, escolar e também a educação não escolar, assim como a educação religiosa para esses povos originários, ela teve esse objetivo de justamente preparar, por meio de uma educação não indígena, esses povos para que eles pudessem estarem, né, por meio de um processo não indígena, preparados para serem integrados a essa sociedade nacional. Então, era preciso nacionalizar, civilizar, tornar esses sujeitos cívicos,
tornar esses sujeitos falantes da língua portuguesa. E esse processo, que depois vai ser aprofundado pela professora Betânia nas aulas da disciplina, inicia lá com os jesuítas, sempre com essa proposta de retirada da educação indígena, de retirada das suas culturas, dos seus saberes, das suas línguas, e justamente inserir a educação não indígena. E a educação escolar, não escolar e religiosa foi o caminho encontrado pelos colonizadores para que esse processo fosse construído. E algo que a gente precisa justamente marcar nesse processo da educação indígena e da educação para o indígena são também as formas de resistência. De uma forma muito simplista, muito dualista, a resistência ela é tida como um processo de um enfrentamento físico, e não necessariamente a resistência ela se dá só dessa forma, né? A resistência também é você se aliar a esse inimigo. Então, por isso que durante a história e até mesmo na contemporaneidade, os indígenas eles foram classificados entre os povos aliados e os povos inimigos. Por exemplo, os parecis foram tidos como os índios aliados, porque foram esses indígenas que tiveram justamente esse processo de uma aproximação com os colonizadores e um processo de uma resistência física menor. Os paiaguás, que são os povos da qual eu trabalho na minha dissertação de mestrado, eles foram tidos como os índios inimigos, porque eram os indígenas que enfrentavam os colonizadores. Inclusive, é uma etnia da qual ela foi extinguida, diante de todos esses confrontos que eles tiveram com os colonizadores, principalmente ali na Rota das Monções. Então, pensando nesse processo, dessas alianças também que os indígenas eles travaram e ainda constroem com os não indígenas, em âmbito educacional, social, cultural e político, é uma forma de resistência. Então, olha, os pais, por exemplo, aqui na Reserva Indígena de Dourados, na primeira metade do século XX, quando nesse contato intenso com os missionários e com os agentes do Estado, eles levavam também as crianças para as duas escolas aqui construídas para terem alimentos, para terem roupas, também para aprenderem a língua portuguesa. Por quê? Porque eles passaram a entender que ter também uma leitura de quem são esses colonizadores é importante para que eles pudessem resistir de forma física e resistir também de forma cultural. Então, quando eu me alio a esse colonizador, a essa pessoa, a esses sujeitos que eles estão justamente tentando nos matar de diversas formas, eu também estou resistindo, eu também estou me protegendo e protegendo de uma certa forma todos os povos originários de todos esses processos de negação, de todos esses processos de integração, esses processos de não respeitar e não valorizar as suas culturas. Então, eu me alio também para que eu possa permanecer e para que eu possa também ocupando esses espaços, e a educação é uma forma de ocupação desses espaços por parte dos povos originários, e eu vou então me infiltrando entre aspas, né, demonstrando essas alianças, não resistindo de uma forma física, e com isso, então, nós vamos nos construindo com novas configurações, com novos modos de ser indígenas, mas sem deixar de ser indígena, que é justamente o que a sociedade ainda mantém. Olha, eles não são mais indígenas, né? Porque eles não estão em um processo da qual a gente pensa lá no século XVI, mas eles também não são não indígenas hoje. Mas essas são formas de resistências que os povos originários eles encontraram e continuam encontrando para permanecerem em âmbito físico e também em âmbito cultural. Pode passar, Jack. Essa cartilha, O Papel que Fala, ela foi uma cartilha elaborada por uma professora missionária, a professora Maria Luísa, uma professora que ela veio muito jovem para trabalhar na Missão Evangélica Kaiowá, e o objetivo era justamente esse, alfabetizar as crianças para que elas pudessem ser integradas nessa sociedade nacional falantes da língua portuguesa. Essa professora, ela
foi para o Paraguai, custeado pela missão. Ela ficou 3 meses no Paraguai para aprender o Guarani. Então, esse é um material muito rico que eu tive acesso na minha tese, e é justamente esse processo da qual a gente vai se construindo, né, ao longo da pesquisa, e as pessoas vão atravessando os nossos caminhos de uma forma que vai nos ajudando a construir esses percursos. Então, eu tive acesso a essa cartilha e ela foi justamente elaborada na língua guarani e na língua portuguesa por essa professora, após essa formação que ela teve no Paraguai, para esse processo de alfabetização das crianças indígenas. Ela trabalhou na região da Farinha Seca, que aqui na Reserva Indígena de Dourados, que era uma região afastada das 2 escolas que tinha na aldeia Jaguapiru e Bororó. Então, foi uma construção improvisada dessa escola, que é a primeira imagem que eu coloquei lá na Educação para o Indígena, que vai mostrar justamente essa sala de aula, né? Uma sala de aula improvisada, com carteiras que foram elaboradas aí com caixas de querosene, justamente nesse processo para trabalhar com essas crianças. Então, essa cartilha, ela foi o único material elaborado nesse período na língua portuguesa e na língua guarani por essa professora. Essa professora ficou durante muitos anos aqui na Reserva Indígena de Dourados. Aí depois ela foi embora para o Rio de Janeiro, foi professora do nível superior lá. E eu tive contato com ela na tese, ela já estava com 95 anos, mas ainda muito lúcida. E com o mesmo pensamento, né? Esse pensamento de que ela falava assim para mim: olha, minha filha, por meio de ligações telefônicas, eu fui para a reserva, eu fui trabalhar na missão ainda muito mocinha, a fala dela, justamente para salvar esses povos indígenas, esses povos sem alma. Então, além de levar o conhecimento para esses povos, nós também levamos a palavra de Deus. E é claro que eu precisava desse material e enquanto pesquisadora, eu não podia me manifestar nesse processo, né? E também por entender toda uma construção que ela tem a partir da sua religiosidade. E que, de fato, ela nunca vai entender esse olhar que nós temos enquanto pesquisadores, de olhar para esse material, de fazer toda uma relação teórico-metodológica, de ouvir os indígenas, os não indígenas, e de fazer essas análises, né? Essas análises que não são análises que vai justamente pontuando por um processo parcial, mas por um processo de entender todas essas questões históricas, sociais e culturais. Mas foi um material bastante determinante na escrita da tese, e é uma cartilha única, uma cartilha elaborada para essa alfabetização. A revista Bem-te-Vi, ela é uma revista metodista. Ela teve início a sua circulação em 1922, é uma revista que ainda está em circulação, e ela foi utilizada para as aulas de educação religiosa. Então, no primeiro momento, os metodistas a elaboraram em âmbito geral, e depois ela passa a ter um objetivo mais específico, que é justamente esse processo das aulas dominicais entre os não indígenas. E que ela vai ser estendida, é claro, também para essas aulas dominicais com as crianças indígenas. Então, as crianças indígenas, elas também tinham aulas religiosas aos domingos de manhã, no templo religioso, na reserva, e a revista Bem-te-Vi, ela foi um material utilizado para essa educação, tanto por meio do processo religioso, quanto também por meio do processo escolar, porque ela também foi levada para as escolas para serem trabalhadas com as crianças. Pode passar. Professora Betânia, eu já estou em 49 minutos, qual que é o meu tempo? Cris, fica à vontade. Eu acho que os alunos têm algumas perguntinhas aqui para você. Se você quiser ir para o encerramento. Eita, já? Meu Deus, então vou ter que correr. Vou correr um pouquinho aqui, então. Mais ou menos. Tá linda a sua fala, acho não. Tá maravilhosa.
Tá. Porque a Você... gente fica pensando, Cris, Ah. E eu fiquei pensando também, como que desde os jesuítas, né, os povos indígenas, eles são aprisionados, né, na sua essência, né? E até hoje a educação ainda não respeita a sua linguagem, a sua cultura, né? E aí a gente ainda vê alguns educadores quererem retirar a sua cultura e fazê-los educar na língua portuguesa, né? Retirando a sua essência, como fizeram os jesuítas. E eles assistiram o filme A Missão, que é uma domesticação, né? Jesuítas domesticando, escravizando, né? Retirando a sua cultura. Então, até quando a gente vai fazer isso com os povos indígenas, né? Até quando a gente vai fazer isso também com os povos das nossas origens também, que são os povos africanos? Então, nós precisamos resgatar essa cultura, que é a cultura brasileira, né? Exato. Eu acho que essa eu acho que esse é o trabalho da educação, da pedagogia, né, que a gente tem que enfrentar para os próximos anos, né? Resgatar a cultura, respeitar isso na sala de aula, que são povos indígenas, para os nossos alunos, trazer essa cultura, né? Porque índio é um número químico na tabela periódica. Exato. Ele não retrata uma cultura, ele não retrata uma historicidade. Né? Então, é isso. Tá. O Cris, fica à vontade na sua fala. Está maravilhosa, ela está tocante, né? A sua tese é linda, você está divulgando com a gente, né? E precisa publicar, viu, Cris? Sim, estou nesse processo. O material para a sala de aula. Sim, tá. Então eu vou continuar, aí a gente pode deixar as perguntas para o final, pode ser? Certinho. Tá. Essa imagem elegida aqui da cartilha elaborada pela professora Maria Luísa é justamente para mostrar para vocês, e vai ao encontro da fala da professora Betânia agora, essa aproximação também que foi estratégica dos missionários e, é claro, pessoas colonizadoras, para se aproximar dos povos originários, para intensificar essa alfabetização e essa evangelização. O fogo, ele é de pertencimento dos povos originários. A forma, com esse território, com esse fogo, traz totalmente toda uma questão ligada ao processo também do Tecorá, que é esse processo de identificação e pertencimento dos povos originários. Então, é a primeira lição da cartilha para a intensificação desse processo de aproximação e também da alfabetização na língua portuguesa. E aí também uma das questões que eu trouxe é uma prova trabalhada só para a gente pensar bem isso que a professora Betânia disse, né? Sobre esse processo dessa imposição e dessa violência também por meio da educação, dessa tentativa de retirada das suas culturas e da educação indígena. Então, as avaliações era justamente com o processo escolar, mas também com o processo religioso. Essa prova, ela nos mostra ali, olha, a caligrafia, a frase da qual essas crianças tinham que fazer a caligrafia era Deus me guia a felicidade. Outras frases tinham como cunho também, o trabalho enriquece, a preguiça empobrece, porque justamente tinha-se essa leitura dos povos originários, e ainda tem, né, infelizmente, como povos preguiçosos, povos que não querem trabalhar, que são sujos, enfim. Mas para a gente ver esse processo que esteve extremamente imbricado desde os jesuítas, que era essa escolarização, né, essa educação escolar por meio também da educação religiosa. Pode passar, Jaque. Só para a gente visualizar as construções das escolas aqui na reserva. Então, a figura 8, ela mostra a primeira construção da escola. A figura 9, ela já mostra uma nova construção, que daí a gente vê que ela tem uma outra configuração, que
tem outros recursos, que foi enviado pelos membros das igrejas metodistas e presbiterianas, mas também com a ajuda do Estado. Pode passar. O templo escola, figura 10, que era onde acontecia a educação escolar e onde acontecia também o processo das aulas dominicais. Então, era o mesmo espaço que ensinava a língua portuguesa, era o mesmo espaço que evangelizava as crianças indígenas. A figura 11, ela mostra uma sala de aula mais elaborada do que quando inicia lá no ano de 1929, mas ainda com um processo claro, né, para o período bastante rudimentar, são carteiras feitas com caixas de querosene, e a gente vê as duas professoras missionárias, uma de cada lado, que era a professora Áurea Batista e a professora Lloyd Bonfim. E crianças uniformizadas justamente por uma conjuntura educacional e cultural totalmente não indígena. Pode passar. A figura 12 é a escola do posto, a escola mantida pelo Estado por meio de uma política indígena de Estado. E a figura 13 é a escola lá do início, uma sala de aula construída de forma improvisada para atender esses alunos de uma região mais afastada das outras duas escolas, a escola do posto e a escola da missão. E na foto é a professora Maria Luísa, a professora que elaborou a cartilha, e também um missionário da qual eu não consigo identificar o nome dessa pessoa, mas ele é um protestante. Pode passar. Então, a tese que nós defendemos é que os indígenas eles foram, então, se apropriando desses conhecimentos que foram inseridos na reserva, tanto por meio da evangelização quanto da alfabetização, e eles foram, aos seus modos, empreendendo essas táticas de convivência e também de sobrevivência para que eles pudessem permanecer diante de toda essa política nacional de evangelização, de alfabetização, e que pretendeu justamente substituir essas suas culturas e tornar sujeitos cristãos, cívicos, trabalhadores, e com esse processo de civilidade, da qual os não indígenas tinham-se essa leitura, né, de que eram povos sem civilidade, povos que tinham todo um processo selvagem e que precisava, então, ser civilizado. Pode passar. Quando a gente pensa, então, a educação escolar indígena, então, educação indígena, educação para o indígena, educação escolar indígena. A educação escolar indígena, ela é essa educação, então, que ela é garantida na contemporaneidade, ela é garantida assegurada desde a Constituição de 88, ela é essa educação escolar específica, diferenciada, bilíngue, multilíngue, intercultural e multicultural. Ela é uma educação na qual ela respeita as culturas, na qual ela respeita a educação indígena negada durante todo esse processo civilizatório. Essa imagem é uma fotografia cedida na minha pesquisa pela professora Edna de Souza. Ela só não lembra a data, mas ela é dos anos 2000. E a professora Edna de Souza foi uma professora indígena, hoje já aposentada, e filha do Marçal de Souza, né, uma figura muito conhecida em âmbito nacional e internacional, justamente pelo seu ativismo indígena. E o que a gente vê nesse registro é um registro muito diferente dos anteriores, né, da educação para o indígena. É justamente essa escola pensada nesse tempo e pensada nessas culturas, na qual as crianças elas estão livres nesse espaço e elas estão a seus modos. Então, essa educação escolar é essa educação da qual nós vivenciamos na contemporaneidade. Precisamos registrar que essa educação escolar, ela não foi uma educação pensada pelos não indígenas, de que a política de Estado, ela falou, não, a partir de agora nós temos que garantir essa educação escolar. Não foi isso que aconteceu. A educação escolar indígena, ela é garantida e assegurada na legislação pelos movimentos indígenas que iniciaram em 1970 pelos jovens indígenas, e esses jovens indígenas, eles passaram, então, a reivindicar, por meio dos movimentos sociais indígenas, uma educação que rompesse
rompesse com essa educação para o indígena, uma educação que respeitasse, que valorizasse todos os saberes, as línguas e as culturas dos povos originários. E por meio dessa movimentação dos indígenas, de todas as etnias, é que a política de Estado ela passou, então, a pensar, junto com os indígenas, uma educação que assegurasse a educação indígena. E é o que nós temos, então, que é a educação escolar indígena. E essa educação escolar indígena, infelizmente, ela ainda precisa, né, de muitos outros desenvolvimentos, mas nós precisamos reconhecer que muitos e muitos avanços já foram conquistados nesse processo, e da qual configura justamente algo que vai romper e que vai combater essa educação para o indígena. E pensar nesse processo é pensar em conquistas, mas também em avanços que nós precisamos continuar. E dentro de um curso, na formação de professores, que é a realidade de vocês, é pensar em se construir justamente nessa proposta, e uma proposta que trabalhe essa diversidade, que conheça essas diversidades e que respeite todos esses processos. Nós ainda sabemos que em escolas não indígenas, professores não indígenas ainda trabalham a temática indígena de uma forma equivocada, errônea e estereotipada. Nós temos ainda nas escolas não indígenas o famoso 19 de abril. Esse 19 de abril que é trabalhado de uma forma folclorizada, estereotipada, de uma forma totalmente equivocada, que é a famosa construção do cocar de EVA, que é pintar os rostos das crianças, mas que trabalha justamente de uma forma descontextualizada da educação indígena e das culturas indígenas. São práticas didáticas desenvolvidas por professores não indígenas que contribuem com o preconceito, que contribuem com a construção dos estereótipos da temática indígena, que não reconhece, não respeita e não valoriza as culturas indígenas. Qual é o objetivo a ser trabalhado dentro das escolas não indígenas com a temática indígena? Primeiro, não é uma temática que se trabalha só em um mês do ano. Essa temática a gente tem que trabalhar, assim como a temática da questão étnico-racial e todas as diferenças e diversidades, durante todo o ano. E a literatura é uma dessas questões, né? A gente trabalhar aí com uma literatura indígena, com livros publicados por pessoas indígenas, por escritores indígenas, é uma proposta de trabalho para essa temática. Primeiro que o dia 19 de abril, ele é um dia que não representa os povos originários. O dia 19 de abril também é uma construção colonialista. Então, hoje nós temos o 9 de agosto, né, como dia de luta dos povos originários. Então, se quer trabalhar em abril, ok, mas trabalhar de uma forma que, de fato, respeita, reconhece e valoriza as culturas e as diversidades étnicas e os saberes tradicionais, e não trabalhar com práticas que vai corroborar com o preconceito, que vai manter esse preconceito, é justamente apresentar quem são os povos originários hoje na atualidade e todos os espaços que esses povos ocupam, não apresentar esses povos ainda de uma forma caricaturada e estereotipada, da qual, infelizmente, muitas práticas de muitos docentes não indígenas em escolas não indígenas ainda acaba acontecendo, da qual essas crianças depois vão ver um indígena e não vão reconhecer esse indígena. Por quê? Porque a forma pela qual foi trabalhada na escola foi uma forma estereotipada e uma forma caricaturada. Pode passar já. Então, nós temos a Lei 11.645 de 2008, na qual ela vai complementar a 10.638, né, de 2003, na qual nós, professores, temos que trabalhar essa temática da história e da cultura dos povos originários em sala de aula e trabalhar, gente, não por um processo de obrigatoriedade.
a lei está aí e eu tenho que cumprir essa lei. Não, mas um processo justamente de conhecimento, da qual eu, enquanto docente, eu vou me construir dentro dessa proposta. Então, eu vou estudar sobre as culturas, os saberes, as etnias, em âmbito nacional, mas em âmbito local e regional também, para que eu consiga trabalhar essa temática em sala de aula com propriedade e de forma que vai romper com os preconceitos, com o processo de discriminação, com o processo pejorativo, caricaturado e estereotipado dos povos originários. Vou só abrir um parênteses para citar um exemplo que é bastante impactante nessa fala e na formação de vocês dentro da docência e que vai ilustrar muito isso. Aqui em Dourados, há 2 anos, nós tivemos todo ano a Prefeitura, a Secretaria de Educação aqui faz a elaboração de uma agenda que é entregue aos profissionais da educação. E essa agenda, pasmem, ela foi elaborada e a capa dessa agenda era uma capa com crianças não indígenas, todas elas crianças brancas, de uma escola privada, em uma apresentação de final de ano que a Secretaria de Educação aqui faz, com as crianças de todas as escolas privadas e públicas, vestidas com adereços indígenas, com roupas indígenas, com cocar e tudo. Olha o absurdo, nós estamos em uma cidade da qual ela possui uma população com mais de 22 mil pessoas indígenas, com uma reserva, a segunda maior reserva, e a Secretaria de Educação faz uma atrocidade dessa. Então, foi algo muito violento que a Secretaria de Educação ela fez com os povos originários aqui de Dourados, de uma forma de violência cultural, educacional, social e étnica, na qual a gente vê que, olha, a educação escolar indígena, ela é garantida na LDB, ela é garantida e assegurada pela Constituição Federal. Nós temos a Lei 11.645 de 2008, mas ainda nós temos todo um processo que nega toda essa garantia, que nega toda essa educação escolar para o indígena e nega a história e as culturas dos povos originários. Pode passar, Jaque. E hoje, como estão os povos originários hoje? Eu trouxe para compartilhar, para a gente pensar esse contexto atual da educação indígena diante de todas essas relações sociais, culturais e educacionais e pensar também essa educação para o indígena, toda a organização dos povos originários, da qual ela se configura cada vez mais de uma forma muito potente e muito articulada. E a educação formal, ela é uma estratégia que os povos originários, eles fazem uso justamente para resistirem a essas ações dos não indígenas. Esses registros fotográficos que eu apresento para vocês, é uma ação que teve na universidade na qual eu trabalho, uma ação que foi proposta por mim num evento chamado o EMES na Comunidade. O EMES na Comunidade, os cursos eles se organizam e levam atividades para a comunidade local, principalmente centradas em áreas de periferia. E essa proposta educativa que eu elaborei junto com os alunos indígenas que tem no curso de pedagogia da UEM de Maracaju, que eu trabalho, foi o grafismo indígena. E quando eu propus essa atividade de ensino, a coordenadora ela falou: Cris, você está preparada? E aí eu perguntei: preparada para quê? Ela falou: olha, Maracaju ela é uma cidade do agro, Maracaju ela é uma cidade da qual ela tem uma política de negação dos povos originários, e você tem que estar preparada para, de repente, ter alguma prática de preconceito, de discriminação com os alunos neste espaço. Falei, sim, eu estou preparada. E, gente, foi muito, muito produtivo. Foi a atividade que mais teve adesão. Todos queriam fazer o grafismo indígena. Tudo bem, às vezes ainda sem o conhecimento do que é o grafismo indígena, sim, mas sem preconceito do que é o grafismo indígena. Talvez quiseram fazer acharem a pintura bonita, né? Na qual o grafismo indígena é muito mais que isso.
mas foi algo que os professores que estavam ali da UEMS e também da educação básica, as crianças, a comunidade de uma forma geral, elas respeitaram, reconheceram e valorizaram o trabalho dos acadêmicos indígenas. Então, hoje, os povos originários, como que eles estão? Se articulando por meio dos movimentos educacionais, sociais e culturais. Os povos originários hoje, eles estão se articulando para ocuparem os espaços. E essa presença dos povos originários na educação, ela é justamente uma presença marcante para que a gente consiga romper com essa educação que ainda é estereotipada, que ainda é caricaturada, que nós ainda temos, gente, professores que estão na educação básica, que são preconceituosos, que são racistas. Eu estive na educação básica até maio, né? Eu me construí na educação básica enquanto professora, sempre educação básica, e depois de 2012, educação básica e ensino superior. Então, eu estava como professora, iniciei como professora de História, e assumi depois o concurso como professora alfabetizadora, e a gente vê que muitos colegas negam os povos originários, são preconceituosos, que estão justamente nessa proposta de negação e nessa proposta de continuar com práticas estereotipadas e caricaturadas, ainda fazendo cocar e ainda pintando as crianças no 19 de abril. Pode passar. Então, para vocês verem, né, toda a organização foi feita por eles. Então, justamente, eu escrevi junto com eles a proposta da atividade e qual é o nosso caminho enquanto professores não indígenas para trabalhar essa temática, seja no ensino superior, seja na educação básica. É justamente o protagonismo indígena. Os indígenas precisam estar enquanto protagonista. Sempre quando eu vou falar sobre a temática, eu peço licença aos povos originários. Por quê? Eu sou uma mulher branca, não indígena. Então, eu justamente preciso pedir essa licença para trabalhar essa temática, escrever sobre essa temática, porque o protagonismo é dos povos originários. Eu elegi esse primeiro registro porque mostra justamente o empoderamento de uma mulher indígena no grafismo indígena, e uma mulher indígena na qual elas estão também ocupando esses espaços. Se esses espaços, historicamente, ele já foi muito difícil para a mulher não indígena, imagine para as mulheres indígenas. Mas hoje, elas estão à frente também das organizações, dos movimentos indígenas, e elas também estão ocupando esses espaços educacionais. Pode passar. Esse é um outro registro, né, para justamente apresentar a vocês todo esse processo cultural e esse processo também dessa educação indígena e da educação em espaços educacionais de nível superior, da qual eles precisam estar como protagonista. Pode passar. O primeiro registro são obras do Marquinhos, que é esse acadêmico que está com o cocar verde. O Marquinhos, ele é um indígena terena e ele é um artista, da qual ele divulga os saberes tradicionais, ele divulga as culturas, ele divulga todo um processo étnico da etnia terena e, de certa forma, de todos os povos originários, por meio da expressão da sua arte. Então, ele fez uma mostra da sua arte, no qual a gente vê justamente esse protagonismo dos povos originários em diversas instâncias, né? Sociais, culturais, políticas, artísticas. E esse é o nosso papel enquanto profissionais da educação, é justamente desenvolver uma educação que respeite, que valorize todas as diversidades e as diferenças e justamente desenvolva espaço para que eles sejam protagonistas. Pode passar. Pode passar. Acho que tem que voltar. Isso, mais um. E qual que professora Betânia e acadêmicos, o nosso desafio contemporâneo?
entre indígenas e não indígenas. É justamente a construção dessa educação formal, mas que ela tem que ser pensada, elaborada pelos povos originários. E a presença dos povos originários no ensino superior é este caminho, para que eles consigam justamente ocupar esses espaços e estarem à frente dessa elaboração. A educação escolar indígena, ela é uma educação na qual já teve conquistas muito significativas e muito potentes, mas que ela ainda é muito pensada pelo não indígena. Então, esse é o desafio. E para que isso aconteça, os indígenas precisam estar justamente nesses espaços, em todos os cursos de formação de nível superior, seja na área da educação ou não. Ministro aula também no curso de enfermagem, aqui em Dourados, na UEMS, com a disciplina de didática aplicada à enfermagem. E é muito prazeroso, é muito feliz de ver alunos indígenas nesse curso. E quando eles verbalizam por que eles estão nesse curso, é justamente isso. Professora, eu faço o curso de enfermagem porque eu quero atuar na reserva, eu quero atuar com os meus parentes, eu não quero atuar fora da reserva, porque eu sei o quanto os povos originários precisam de uma educação e de uma saúde que tenha a presença de profissionais indígenas, principalmente, né, gente, pelo processo cultural, pelo processo da língua, e por entender todas as necessidades dos povos originários nesses contextos. Pode passar. Então, esses contatos com os não indígenas, e aí para a gente já ir fechando, né? A gente precisa pensar que eles foram estabelecendo diversas formas de diálogo, como que era apresentado nas escolas, nas igrejas, nos aldeamentos pelos jesuítas, justamente para construírem uma forma de controle específico diante dessas imposições, que o objetivo era justamente esse, integrar a essa sociedade não indígena. Então, por meio dessa proposta, que ela foi tanto educativa quanto religiosa, a política indigenista do Estado, ela foi deferindo diversas formas de violência aos povos originários. E como que eles resistiram? Eles resistiram por meio da sua política indígena. E cada povo, a seu modo, eles foram se organizando dentro dos seus saberes tradicionais, dentro das suas culturas, dentro dos seus processos étnicos, para resistirem a tudo isso. Então, os Guarani, os Kaiowá e os Serenas, eles resistiram de modos específicos, porque eles têm especificidades de organizações étnicas e de organizações também que são organizações culturais. Pode passar. E para agradecer, eu trago essas duas imagens que, para mim, enquanto professora, são muito potentes, né? Que são uma imagem do grafismo indígena, com protagonismo indígena, pensada pelos indígenas, e na qual são duas crianças na qual estão participando desse processo. Então, a gente vê justamente que a construção, ela é uma construção educacional, e nós, professores não indígenas e também indígenas, temos que ter esse cuidado de apresentar, desenvolver e construir uma educação que ela seja uma educação que seja democrática, que seja crítica, que seja reflexiva e que seja inclusiva. E esse é um processo. Então, são crianças que estão recebendo, né, o grafismo indígena, são crianças que a gente sabe que o preconceito ele está no adulto, a discriminação ele está no adulto, mas que nós temos que trabalhar com essas crianças, porque essas crianças também, não indígenas, elas recebem informações preconceituosas pela mídia, elas recebem informações preconceituosas em casa, e até mesmo nas escolas, e infelizmente por parte de muitos profissionais. Então, essas duas imagens, elas demonstram justamente o quanto a educação ela é potente para que a gente consiga trabalhar toda essa temática, pensando que é a temática elegida para a fala de hoje da questão indígena, a partir de um processo que respeite, que reconheça e valorize a educação indígena, que rompa com uma educação para o indígena e que construa de modo qualitativo e inclusivo uma educação escolar indígena. E esse é o nosso papel enquanto docente, esse papel de conhecermos sobre as diversas temáticas
e desenvolver práticas em sala de aula que, de fato, trabalhe com esse processo, com essa construção das diversidades e que rompa com qualquer proposta que seja caricaturada, que seja estereotipada e que negue as culturas e que negue as diversidades e todo um processo dos saberes tradicionais indígenas. Professora Betânia, acadêmicos, muito obrigada pela paciência em me ouvir, obrigada pelo convite, estou muito feliz, espero ter correspondido de alguma forma. No final tá as referências, Jaque, pode passar, por favor. Professora Cristiane. Cris, nós estamos aplaudindo você de pé aqui. Obrigada. Talvez você não nos veja, mas estamos. Agora tem uma pergunta de cada aluno aqui, querido. Aí, professora Cristiane, queridos também. eles vão vir aqui para fazer pergunta para a senhora, tá bom? Tá bem. Pode vir. Pode vir, vamos sentar aqui. Espero que eu consiga responder. Cristiane. Oi, bom dia, tudo bem? A galera aqui reunida. Meu nome é Paulina e a minha pergunta é: quais fatores explicam a permanência da negação e silenciamento das culturas indígenas? Você acha que a forma como a cultura é trabalhada dentro de sala de aula ou isso acaba indo além? Aí passa para outra, aí é porque já faz um conjunto. Já faz o conjunto. Tá. Uhum. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber por que a abordagem sobre os povos originários no currículo escolar ainda se resume muito à data comemorativa, e, como 19 de abril, e em vez de promover uma perspectiva muito contínua e mais abraente e plural sobre as culturas, histórias e formas de vida. Qual o seu nome? Fernanda. Fernanda. Você escreveu? Bom dia. Bom dia. O que explica a permanência da negação e da invisibilização das culturas indígenas no sistema educacional brasileiro? Tá. Qual o seu nome? Alice. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Clara e eu gostaria de saber por que, apesar dos avanços legais e políticos, a valorização das culturas indígenas ainda encontra uma certa resistência na educação brasileira. Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar sobre de que maneira a escola brasileira ainda contribui para a negação ou validação das culturas indígenas em suas práticas e culturas. Meu nome é Gustavo. Tá bem, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Pronto, professora Cristiane, essas foram as perguntas dos alunos da professora Betânia. Tá. Vamos lá. Excelentes questões, muito bem elaboradas para a gente pensar essas questões sociais, culturais, étnicas e principalmente pensar o nosso papel de professor nessas temáticas e na formação docente. A pergunta da Paulina e a pergunta da Alice, acho que dá para eu juntar as duas, né? A Paulina fala justamente sobre essas formas de silenciamento e âmbito não indígena dessas culturas indígenas. E a Alice é justamente o que explica a permanência dessas negações de todas essas culturas, de pensar esses saberes tradicionais e todo esse processo étnico. Paulina e Alice, nós temos em âmbito político, em âmbito social e em âmbito cultural propostas de permanência e de negação de todas essas culturas, de todos os saberes e, pior ainda, né, de pensar em processo religioso, em processo de reconhecer esses povos originários, inclusive ainda como sujeitos incivilizados, sujeitos sem almas, que ainda permanecem no século XXI, em grande parte da sociedade, e isso faz parte de uma proposta que ela é uma proposta, infelizmente, muito bem elaborada. Recentemente, nós passamos por construções políticas, e essas construções políticas também são educacionais. Olha só, a BNCC, né? Vocês estão estudando aí a Base Nacional Comum Curricular na formação inicial de vocês.
E a BNCC, ela vai negar todas essas propostas das diversidades no processo dessa formação, nos saberes que todos os alunos precisam ter ao longo da sua formação. E essa, meninas, é uma forma de negar, de silenciar, é uma forma justamente de manter com os preconceitos, com os estereótipos. Por quê? Quando eu tenho um documento em âmbito educacional, na qual ele não garante o trabalho das diversidades em sala de aula, o que nós estamos falando em âmbito de educação escolar, de educação formal? Nós estamos negando essa diversidade. Olha, se eu não trabalho com a temática indígena em sala de aula, com a temática étnico-racial, o que isso vai construir? Isso vai contribuir com a construção de uma sociedade preconceituosa, de uma sociedade racista, de uma sociedade, Paulina, Alice e demais, que vai olhar para esses povos originários com o olhar lá do período colonial, com o mesmo olhar que os jesuítas tiveram, com o mesmo olhar que a educação para o indígena teve até o século XX, até a segunda metade do século XX, que é justamente de, olha, vamos civilizar esses povos, porque esses povos não têm culturas, esses povos são incivilizados, esses povos não têm almas. Então, esse é um projeto, meninas, é um projeto de Estado. Ele é uma política justamente pensada para matar os povos indígenas de diversas formas, seja por meio de um processo físico, um processo educacional, social, cultural e étnico. Então, as mortes físicas, elas acontecem por diversas formas, processos de retomadas, poluição dos rios, né? Na qual a gente olha para exemplificar esse processo de negação que vocês colocam. Dourados, a reserva foi criada em 1917, nós estamos em 2025, e a reserva, ela passa pelo processo da falta de água até hoje. Então, primeira metade do século XX, nós estamos no século XXI, e os povos originários aqui de Dourados, eles não têm água diariamente. Eles passam, às vezes, semanas, para quem mora mais longe da reserva, das caixas d'água, até meses sem água. Então, isso é uma forma, né? E não são só de pessoas que não têm conhecimento ou que não vão para o ensino superior. Essas propostas de silenciamento, essas propostas de negação, elas são, inclusive, propostas educacionais. Se nós temos um documento que trabalha com a questão dos saberes que todos os alunos devem ter ao longo da sua formação, e esse documento ele não aborda a diversidade, ele não aborda as línguas indígenas, as culturas indígenas, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que, olha, essa temática ela não será trabalhada em sala de aula, logo, nós vamos justamente contribuir para esse processo de invisibilizar os povos originários. E quando nós fazemos isso, nós estamos justamente matando todo esse processo étnico, todo esse processo de reconhecimento e de valorização dessas culturas. E esse é um processo da qual a gente só vai conseguir romper por meio de uma educação inicial, que é o que vocês estão recebendo agora, e uma educação continuada, na qual vai abordar essas temáticas de uma forma muito qualitativa e de uma forma muito inclusiva. Vocês estão me ouvindo? Sim, Cristiane, então sim. É que só ficou eu aqui na sala. A Fernanda fala sobre as datas comemorativas. Boa pergunta, Fernanda. Então, infelizmente, nós ainda temos esse processo de pensar essa temática a partir de datas comemorativas. Vocês que irão para a sala de aula, precisa pensar que o currículo ele não é relacionado com datas comemorativas. Professores da educação infantil têm muito esse hábito docente de fazer as atividades em sala de aula a partir de datas comemorativas. Não, o currículo ele não é elaborado a partir de datas comemorativas. Eu não preciso trabalhar o folclore só em agosto, eu não preciso trabalhar a questão indígena só em abril, eu não preciso trabalhar a questão étnico-racial só lá em 20 de novembro, como a gente vai vivenciar esse mês. São temáticas que perpassam a nossa formação, que vão perpassar o nosso trabalho docente durante todo o ano.
E isso a gente tem diversas formas. A literatura é uma forma delas. Quando eu trabalho com contação de história, eu consigo eleger obras literárias indígenas, obras literárias de escritores negros, que vão justamente abordar essas questões e fugir de datas comemorativas. Porque quando eu fujo de datas comemorativas, quando eu trabalho com datas comemorativas, eu estou justamente restringindo essa temática só aquele momento. Então existe povos originários só em abril? E os 11 meses do ano? Onde que estão esses povos originários? Como que eles se organizam? Então, não, nós não podemos trabalhar em sala de aula, com a formação das crianças em âmbito educacional, social e cultural com essas datas. Essas datas, elas existem, elas estão no calendário, mas nós não precisamos nos restringir a ela. Pelo contrário, eu acho que nós temos justamente um processo, enquanto docentes, de fugir a elas, porque elas acabam justamente insignificando todos os movimentos, o movimento negro, todo o movimento indígena, diante das organizações de todo o ano. E pensar que, justamente, de tema mais específico, como eu já mencionei, abril, 19 de abril, não é uma data que, de fato, trabalha toda a questão indígena. Ela é uma data ainda colonialista. Por isso, hoje tem o 9 de agosto, que é comemorado o Dia Internacional dos Povos Originários. Os povos originários se organizam em abril? Sim, eles têm uma organização, mas aí é uma organização pensada pelos indígenas. As atividades que eles fazem na reserva e nas aldeias em âmbito nacional, são atividades pensadas a partir das suas culturas, a partir das suas religiões, a partir dos seus saberes. É muito diferente nós, não indígenas, organizarmos atividades só em abril, nesse processo da educação formal. Então, datas comemorativas precisam ser repensadas na nossa prática docente, porque datas comemorativas, ela é uma prática docente reducionista. Ela não é inclusiva e ela não trabalha com qualidade as temáticas e, de modo mais específico, a temática indígena. Por isso, Fernanda, que acaba sendo trabalhado de uma forma muito estereotipada e caricaturada, porque os professores acabam não se aprofundando. Nós, professores, nós somos pesquisadores durante toda a nossa vida docente. Então, terminou a graduação, a nossa formação, ela continua, por meio das nossas formações continuadas. Então, nós precisamos ser leitores assíduos e precisamos construir com a formação de leitores, que eu vejo que é o que muito falta hoje na educação básica e também no ensino superior, essa formação de leitores. Principalmente em cursos de pedagogia, nós precisamos pensar que nós não vamos construir leitores se nós não formos pessoas e professores leitores. E a leitura é uma forma, né? A leitura é uma forma de emancipação da sociedade, dessa emancipação em âmbito social e em âmbito cultural. E, Fernanda, a educação, ela tem esse papel dessa formação, né, que ela é formal, mas também ela tem todo um papel que ela é social. E nós temos que nos perguntar qual é a nossa contribuição social em sala de aula que nós vamos construir. De que forma eu estou me construindo na educação, de nível de graduação, que eu vou conseguir, com qualidade, de forma democrática, crítica e inclusiva, trabalhar essa temática dos povos originários, para que a gente não reduza datas, para que a gente não trabalhe de forma estereotipada e caricaturada. A Clara, ela diz, por que apesar dos avanços, né, da política, nós ainda não temos uma valorização das culturas, dos saberes dos povos originários? Justamente, Clara, por uma formação inicial e uma formação continuada, que ela é prejudicial, que ela não trabalha com essas temáticas. A gente tem também, em âmbito político, toda uma construção de negação dessas culturas, que é permeada por processos de preconceitos, processos de discriminação. Nós temos ainda uma dificuldade de trabalhar com essa proposta dos indígenas enquanto protagonistas. Nós, não indígenas, temos toda uma necessidade de falar por eles,
é como se eles não tivessem prontos, não tivessem conhecimentos para serem protagonistas desse processo. Então, sim, Clara, nós já avançamos muito em âmbito de educação, em âmbito político, em âmbito social e em âmbito cultural, mas precisamos marcar aqui que nós também tivemos muito retrocessos, e recentemente, retrocessos marcantes nesse processo qualitativo, e retrocessos em âmbitos, inclusive, educacional. A BNCC é um desses retrocessos. Políticas de Estado que buscaram justamente essa negação desses povos, essa de invisibilizar esses povos a partir das suas culturas, a partir das suas organizações, a partir das suas línguas, justamente pensando nesse processo de civilizar, continuar com essa civilização, coloco entre aspas, porque essa civilização pensada pelos não indígenas, ela nunca ocorreu e ela nunca vai ocorrer, porque os povos originários se organizam de uma forma muito brilhante, muito articulada para resistir a tudo isso, mas esses avanços, embora nós ainda vivenciamos muitos retrocessos, justamente pautados, Clara, em propostas que são políticas, em propostas que são educacionais, que são sociais. Nós temos um grupo muito forte, uma parte da sociedade muito forte, que de fato, Clara, se pudesse, continuaria com o processo de, entre aspas, civilização dos povos originários. Continuaria negando todas as suas organizações culturais, todas as suas organizações étnicas. E para romper com esse processo e dar continuidade, Clara, a todos os avanços que já tivemos e construir ainda outros avanços, justamente por meio da educação. Uma educação indígena, uma educação na qual os povos originários ocupem os espaços no ensino superior, tenham essa formação, por isso a importância de professores indígenas em escolas indígenas. Aqui em Dourados, nós temos na UFGD a FAIND, que é a Faculdade Intercultural Indígena. É uma faculdade só para a formação de professores indígenas, porque é muito diferente, Clara, professores não indígenas em escolas indígenas, principalmente pelo processo da língua, nós não falamos a língua. Então, nós precisamos de professores indígenas em escolas indígenas. E, claro, nós precisamos de professores não indígenas em escolas não indígenas que, de fato, trabalhe essas temáticas com muita qualidade, que rompa com essa educação estereotipada, caricaturada, com todos os preconceitos e com todas as formas de discriminação que nós temos no ambiente escolar, mas que nós temos também em âmbito social. E o Gustavo, ele pergunta de que maneira as escolas podem, contribuir com esse processo de negação, esse processo que vem a romper com essa discriminação e preconceito dos povos originários. Gustavo, é justamente por uma formação de qualidade, uma formação que ela é aqui na graduação e que ela vai continuar, seja por um mestrado, por um doutorado, especializações, ou por uma pesquisa mesmo docente, porque nós, professores, somos estudiosos e pesquisadores durante toda a nossa jornada docente. Nós temos que ser leitores e leitoras assíduas. Então, nós precisamos, Gustavo, de políticas públicas educacionais potentes para que garanta esse ensino com qualidade em sala de aula. Nós, professores, precisamos estar com uma formação muito qualitativa nessas temáticas para que a gente tenha propriedade de trabalhar isso em sala de aula. E, Gustavo, se nós formos professores, pessoas, logo professores preconceituosos, racistas, que discrimina, homofóbicos, enfim, nós não vamos trabalhar essa temática como ela deve ser trabalhada em sala de aula. Então, esse exercício, ele deve ser construído desde agora. Vocês não serão professores só ao final do 4º ano. Vocês já estão se construindo professores. E é inadmissível um professor em sala de aula que seja preconceituoso, que seja racista, que não trabalhem com essas temáticas. Então, nós precisamos, para além de políticas públicas educacionais potentes para trabalhar a diversidade em sala de aula, nós também precisamos de recurso, nós também precisamos de materiais didáticos que contemplem essas temáticas. Porque nós sabemos, Gustavo,
que os materiais didáticos ainda eles trazem imagens estereotipadas, imagens equivocadas, errôneas das pessoas indígenas, das mulheres, das pessoas pretas, das pessoas com deficiência nesse material didático. Então, nós precisamos romper essas imagens e trazer o protagonismo indígena no material didático. Em livro de língua portuguesa, de matemática, de história, de ciência, de geografia, enfim. Porque se o material didático ele não corroborar com a nossa formação, aí nós teremos ainda mais dificuldade. Mas, se esse material didático ele trazer o indígena de forma estereotipada, o professor ele vai pular essa página? Não. Ele vai justamente, em sala de aula, desconstruir essa imagem que está ali a partir do seu conhecimento. Esse é um caminho didático-pedagógico que nós temos que ter. Então, a nossa formação, ela faz muita diferença nesse processo. E ter justamente também, né, Gustavo, uma formação política. Nós, professores, temos que ter uma formação política, justamente para que a gente consiga reivindicar pautas de uma educação de qualidade, uma educação democrática e uma educação inclusiva, porque senão nós não vamos avançar em âmbito educacional. E pensar nesses movimentos indígenas, esse protagonismo indígena. Parar de falar por eles, né? Justamente deixar que eles escrevam a sua própria história. E para isso, eles precisam estar em cursos de nível superior, como isso já vem ocorrendo, e isso precisa ser intensificado cada vez mais. Não sei se respondi vocês. Presente que você nos deu aqui para o curso de Pedagogia do Pontal, né? Muito obrigada. Não sei como agradecê-la, né? E nossos aplausos para você. Muito obrigada mesmo, de coração. Parabéns por esse trabalho relevante que você faz. Esperamos ter um dia o seu livro para poder adotar aqui na Pedagogia, né? Para a gente poder estudar o seu trabalho. E muito obrigada por essa honra e por esse presente. Obrigada, professora Betânia, obrigada, acadêmicos e acadêmicas, por me ouvir. Foi um convite muito honrado, muito feliz. Eu sou apaixonada pela professora Betânia, gente, não estou aqui falando questões, né, que não fogem à minha essência e ao meu sentimento por ela. É uma pessoa da qual eu vejo que nós também temos que nos construir enquanto educadores, que enquanto pessoas humanas, pessoas empáticas, pessoas que têm justamente uma humildade. Nós precisamos disso na educação, essa empatia, humanidade, solidariedade e humildade, para que a gente possa firmar parcerias. A docência, a qualidade na docência, na pesquisa, ela justamente se fortalece por meio dessas parcerias. E eu estou muito feliz com essa parceria, que venha muitas outras parcerias. Desejo muito sucesso para vocês acadêmicos, para todos nós, e que nós nos construímos cada vez mais como pessoas que rompam com qualquer prática preconceituosa e discriminatória. Que não é fácil, né? Mas vamos para a luta. Obrigada, Cris. A nossa admiração para você como pessoa, como pesquisadora e como mulher aí atuante, né, à frente dos movimentos, das políticas educacionais a favor da democracia, né? Obrigada, Cris. Obrigada. Beijo. Fiquem bem. Beijo. Tudo de bom. Tenham uma boa semana. Obrigada. Vai passar também à noite para os alunos do noturno, tá? Ótimo. Feliz. Obrigada, Cris. Fica tchau. Com Deus. Beijo. Tchau, Jaque. Obrigada. Tchau. Obrigada. Graças. Gente, eu participei da